Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira, 23 de outubro. Veja os destaques dessa edição. Turismo em Foz ganha ainda mais força com a volta do turismo de eventos, mesmo sem a capacidade máxima. Polícia Federal se prepara para o combate aos crimes eleitorais com um novo aliado, o drone. A indústria cinematográfica também teve que se remodelar por causa da pandemia. E um bate-papo sobre o trabalho de paz das Forças Armadas Brasileiras no Haiti, que virou livro. 23 de outubro de 2020, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre edição dessa sexta-feira com mais otimismo do setor turístico da cidade. O turismo de eventos está de volta, mesmo ainda sem a capacidade máxima permitida em cada local. O turismo de Foz do Iguaçu vem retomando de forma gradualmente. O empresariado do estado acredita em uma retomada total no ano de 2021. Segundo dados da segunda edição da sondagem dos impactos da Covid-19, desenvolvida em uma parceria entre a Paraná Turismo e o Conselho Paranaense de Turismo, o CEPATUR. Isso pode ser visto nitidamente nos últimos feriados, onde os destinos turísticos do município receberam milhares de turistas, e também pela alta taxa de ocupação dos hotéis. Além do turismo de contemplação das maravilhas do município, o turismo de eventos em Foz do Iguaçu estava muito forte, crescia em ritmo acelerado. Mesmo com a pandemia, um decreto liberou a realização de eventos na cidade, limitando a capacidade de público em 50% do limite total, o que gera boas expectativas para o setor. Essa retomada deve respeitar todos os protocolos sanitários para a segurança contra a Covid-19. Grandes eventos que já haviam sido cancelados em 2020 agora foram reprogramados para 2021, como congressos e encontros de grande porte. Um dos principais eventos da região, que movimenta diversas empresas de turismo do Brasil e do exterior, está confirmado para dezembro. O Festival das Cataratas, que deve receber aproximadamente 5.000 pessoas. A volta dos voos nacionais e internacionais também anima bastante a retomada do setor turístico. Os candidatos ou militantes de partidos que gostam de praticar os velhos crimes eleitorais, é bom tomar cuidado. A Polícia Federal vai intensificar a fiscalização e com um aliado que mostra tudo do alto: os drones. Com o objetivo de reforçar a segurança durante as eleições, a Polícia Federal fará uso de mais de 100 aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta para combater a prática de crimes eleitorais durante o pleito de 2020. Os equipamentos serão posicionados em pontos estratégicos de municípios em todo o território nacional. Os drones irão sobrevoar as principais zonas eleitorais do país, ajudando a fiscalizar e combater crimes como boca de urna e transporte de eleitores. Os equipamentos possuem tecnologia de ponta e são capazes de se tornarem imperceptíveis ao voarem a altitudes elevadas. Os drones possuem câmeras com zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, já que possuem imagens de alta nitidez que, quando capturadas, serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada monitorando as eleições e pronta imediatamente para adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. Caso haja algum flagrante de crime eleitoral, os policiais irão até o local indicado para prender os suspeitos, os levando para a delegacia, onde serão tomadas providências cabíveis. Caso haja algum flagrante de crime eleitoral, policiais irão até o local indicado para prender os suspeitos, os levando para a delegacia, onde serão tomadas as devidas providências.
O uso de drones também possibilita a diminuição da presença física dos policiais e o contato social com não envolvidos em situação criminosa, o que se torna extremamente relevante para o cenário de medidas de distanciamento social em combate à epidemia do novo coronavírus. Com isso, a instituição visa cumprir o papel constitucional de polícia judiciária eleitoral e mostrar que está preparada para combater os crimes eleitorais, garantindo um pleito seguro para que os cidadãos possam exercer o direito de voto dentro da legalidade. A indústria cinematográfica vive um novo momento pós-pandemia, principalmente porque precisou se reinventar. Acompanhe. Pipoca, refrigerante e o escurinho do cinema. Essa era a forma de lazer de muitas pessoas que adoravam ir para a frente dos telões e assistir aquela estreia de um filme, que muitas vezes foi esperado por meses ou até mesmo anos para o seu lançamento. A chegada da pandemia de Covid-19 mudou os rumos da indústria cinematográfica. Já são mais de 6 meses sem lançamento de novos filmes. Mas além dos telespectadores que estão sem seus filmes novos para assistir, os impactos para a indústria e também para outros setores podem ser bem maiores do que o esperado. Eu acho que é muito difícil a gente tentar contabilizar esses impactos, né, logo de cara, por conta da necessidade de entendimento do que está acontecendo, né? Porque no Brasil ainda as medidas de restrição, né, em lugares fechados, como o cinema, por exemplo, ele ainda está, né, em vigor. Então a gente não pode voltar ainda presencialmente nas salas de cinema, né? Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, essa volta já começou a acontecer de forma gradual, né? Então, inclusive a Warner Bros., ela teve um lançamento recente, né? O filme do Christopher Nolan. Eles tentaram já fazer essa reestreia, né, do cinema com um filme de um diretor reconhecido e renomado, né? Mas nem lá, né, nem nos Estados Unidos e Europa eles estão conseguindo contabilizar. E isso impacta, por exemplo, inclusive no grande prêmio do Oscar, né? Então, as pessoas não assistiram os filmes ainda, nós já estamos em outubro, né? E o Oscar é em fevereiro, março, né? Então, o impacto nas artes em geral está sendo muito grande, mas o cinema, com certeza, o impacto é gigantesco, né? E a gente está falando da casa de milhões. Muitas pessoas procuram as plataformas online para ver seus filmes e séries, uma forma de aliviar a falta das telas do cinema, o que contribuiu bastante para que os serviços de streaming aumentassem em todo o mundo durante o período de pandemia. Né? A gente percebe que a tela, né, as telas, elas tomaram uma proporção muito grande na nossa vida, né? A gente está falando desde a questão educacional, né, por conta do ensino remoto, até em relação ao lazer, né? Então, com o shopping fechado, o cinema fechado, né? Quais são as minhas possibilidades? Com certeza são as plataformas de streaming. Eu tinha uma, né? E aí eu contratei outra, né? E já estou estudando contratar mais uma, né? Então, por quê? Porque exatamente porque os nossos hábitos mudaram. E aí, pensando, né, na questão de termos crianças em casa, né? Isso impacta. Porque bem agora, no meio da pandemia, a Disney tirou todos os filmes da plataforma Netflix porque ela lançou o Disney Plus, né? E aí, automaticamente, também já é uma tentativa de verificar como vai ser isso, né? O impacto da pandemia, inclusive nos streamings, por conta disso. O filme Mulan foi lançado, né, na plataforma Disney Plus. Eles querem entender como é que isso vai acontecer, se as pessoas vão pagar para assistir um filme de estreia, né, na plataforma. Conforme a flexibilização dos decretos, alguns cinemas já estão operando de forma normal, respeitando o limite da capacidade de público, mas sem novas estreias, apenas reprisando alguns filmes que já foram lançados, aguardando os novos rumos que a indústria vai tomar conforme o andamento da pandemia. Eu acho que é muito importante a gente também pensar nisso. Não dá para a gente pensar assim, eu vou viver quando tiver a vacina. Porque essa vacina ela pode demorar. Então, assim, como eu posso viver o melhor possível, mesmo sem a vacina? Então, essa é a reflexão, né? Então, assim, mesmo sem a vacina, os protocolos sanitários que o cinema vai adotar, eles condizem com o que eu acredito?
condizem com o que a ciência está dizendo? É seguro ou minimamente seguro? Né? Então, aí eu acho que são essas reflexões que a gente vai começar a ter que fazer, não só para o cinema, mas inclusive para um dentista, por exemplo, né? Eu consultando um dentista, né? A volta, terapia presencial, a própria escola, né? Faculdade, e por aí vai, nossas relações humanas, né? Pacientes e colaboradores do Hospital Costa Cavalcante, em Foz, participam de uma campanha especial. A ideia foi levar conforto e esperança por meio de atividades artísticas àquelas pessoas que estão em tratamento em hospitais. Um momento muito especial no Hospital Ministro Costa Cavalcante. 3 quadros inspirados no desenho do cachorrinho Beagle, o famoso Snoopy, foram pintados por colaboradores e pacientes da instituição. É muito importante, né, para nós colaboradores e também para o paciente, né, porque isso abre a nossa mente, né, para, como o seu Wilson falou, né, deveria ter vários dias essa terapia, né, várias vezes, porque é um momento de distração ali deles, né, não fica só focado ali com a doença, né, e com as doenças dos outros pacientes, né, é um momento deles estarem ali descobrindo coisas novas, né, e distraindo um pouco realmente daquele momento ali, né, da doença em si. Então eu acho o projeto assim maravilhoso e deveria ter vários outros projetos assim de terapia ocupacional com o paciente, para eles, né, realmente verem que... Os murais foram doados pela Fundação Arte Hospitalar, fazendo parte de uma série oferecida gratuitamente para 70 hospitais de todo o mundo. Esse momento de descontração trouxe a oportunidade de uma confraternização e, para muitos, é como uma terapia em um ambiente de empatia e humanização. É de suma importância para todos os pacientes e para nós que estamos envolvidos no momento, né? E a gente percebe claramente a evolução do paciente. Nós tivemos até uma paciente que está aqui dentro da sala, que já acabou a pintura dela, que ela estava com muita dor e ela nem queria descer, né? Quando nós falamos para ela que era pintura, ela já rapidamente já se levantou da cama e foi a primeira a terminar. Então isso é gratificante, isso nos move, né? E esse trabalho e a figura do Snoopy, né? Que hoje, nesse ano, tem tudo a ver com o processo que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia. E o Snoopy, ele é extremamente resiliente, né? Vai, acontece qualquer situação, retoma. E é isso que a gente está vivendo aqui, esse momento. Está sendo super importante para nós, para a HNCC e para os pacientes. E com uma breve participação na pintura, já foi possível perceber a mudança e o ânimo em alguns pacientes, e também o significado do Snoopy para todos que participaram da atividade. Recebemos no DC Notícias Web o autor do livro Missão Haiti, 7 lições de liderança, o coronel Ricardo Bezerra, assessor do diretor-geral brasileiro da Itaipu Nacional, explicou num bate-papo como foi o trabalho de paz das Forças Armadas brasileiras no país, a ação dos brasileiros e as decisões que um comandante precisa tomar para manter a tropa unida e focada. E hoje o DC Notícias Web recebe o coronel Ricardo Bezerra. Ele que é autor do livro Missão Haiti, 7 lições de liderança. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Andréia? Dizer que é um prazer estar novamente aqui, um prazer novamente estar conversando com os seus telespectadores e espero aí nessa entrevista a gente contribuir, passar algumas mensagens importantes, né, e principalmente com esse público que vocês têm, que é o público jovem, né, o público que sonha, que quer se construir como uma pessoa melhor cada dia. Então, talvez a gente consiga passar algumas mensagens interessantes hoje. Essa é uma proposta. Coronel, antes de detalharmos o livro, né, a proposta do livro, gostaríamos de conhecer um pouquinho dessa história, da sua trajetória, que resultou nesse maravilhoso livro. Da minha carreira militar, eu tive no Exército durante 37 anos. E nesse período, né, eu fui um oficial de infantaria, tive muitas experiências no terreno e conduzindo grupos. Passei por várias qualificações ao longo da carreira e também tive a oportunidade de formar instrutores, líderes,
Na Academia Militar das Agulhas Negras, eu fui durante 7 anos instrutor, também fui da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, também fui da Escola de Superior de Guerra da Argentina. Então, aí, ao longo dessa trajetória, a gente pôde aprender muito nessa parte, que é a característica de um oficial de infantaria, né, que é conduzir grupos para cumprir uma determinada missão, para alcançar determinado objetivo. Então, foi aí o coroamento da carreira, onde a gente pôde usar os ensinamentos ao longo de mais de 30 anos, né, e obter alguns resultados que ficaram materializados nesse livro. Então, aí, o livro nada mais é do que lições aprendidas, né, ensinamentos, de como conduzir pessoas, né, para alcançar os objetivos e de forma que as pessoas cheguem ao final de forma bem satisfatória, felizes e com a missão cumprida, né? Então, esse equilíbrio aí entre missão e satisfação, que é uma das chaves, né, e que a gente aprende com erros, né, ao longo de tantos anos, tantos erros, alguns acertos, e a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando como pessoa para poder chegar nessa missão e ter aí um desempenho bacana, um bom coroamento. E falando em missão, o senhor tem uma grande missão hoje na Itaipu Binacional, junto à direção também. Hoje o senhor trabalha juntamente com o general Silva Luna, da Itaipu Binacional. Outro grande desafio, né, que seria imprimir na Itaipu uma política de austeridade, uma série de objetivos voltados para o atendimento aí às demandas do Brasil, né, aqui no caso da produção de energia, e no caso também do desenvolvimento regional, né, no apoio à população. Então, uma série de políticas aí quebrando alguns paradigmas. E aí eu tenho ainda, né, o General Silva Luna aí como um grande líder que me inspira também, né, e os desafios são sempre bem-vindos, né, nós crescemos a cada desafio. Então, a Itaipu, sem dúvida, é um novo desafio, mas estamos usando muito dos ensinamentos aí do nosso livro, da nossa experiência do passado. Coronel, então conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Em que momento surgiu a ideia de contar essas histórias, trazer essas experiências para repassar para outras pessoas, trazer essas lições? Quando eu retornei do Haiti, a gente tem, o batalhão passa por um período de desmobilização, onde alguns psicólogos, entre outras atividades de saúde, fazem umas entrevistas. E aí a psicóloga-chefe da equipe, eram 5 psicólogos, né, me entrevistou, e ela tinha acesso às pesquisas de clima que tinham sido realizadas durante o período da missão. Tinha dado um índice de satisfação muito elevado e um reconhecimento também muito elevado do desempenho das lideranças no batalhão, desde o comandante, né, até os comandantes intermediários. E a psicóloga me pediu para escrever lições aprendidas, para usar aqueles ensinamentos que chegaram àquele resultado, né, as ações que chegaram àquele resultado, nos futuros contingentes, e que isso ficasse registrado. E aí eu assumi o compromisso de escrever um caderno de lições aprendidas. E depois, quando eu começo a escrever, aí surge a ideia de fazer o livro. Eu falei, não, eu vou escrever um caderno, não vamos blindar só o exército com esses ensinamentos, né? Vamos brindar a todos que queiram ter acesso a esses ensinamentos. E é interessante que essa psicóloga depois, eu a convidei para fazer esse depoimento, aqui está a capa do livro aqui, né? Essa capa também muito impactante, que era uma criança dando soquinho, que era o nosso cumprimento lá com a população, e estou eu aí nessa foto, né? O feliz, o nosso fotógrafo aí flagrou esse momento, que foi uma foto espontânea, e ficou muito bacana, depois usamos aí para cá. Mas aqui na orelha do livro, a psicóloga dá esse depoimento. Ela diz que ficou muito impressionada com a satisfação e tudo mais, com os resultados, e fala até da ideia que ela dá da gente registrar tudo isso. Então, daí surge a ideia de escrever um livro. E eu tinha muito material que eu tinha feito diário lá ao longo da missão, e aí eu peguei, tinha os relatórios e comecei a construir. E aí, o ano passado, né, em setembro de 2019, a gente lançou em Brasília, depois lançamos em Porto Alegre, lançamos no Rio de Janeiro e lançamos aqui em Foz do Iguaçu. Então, daí que surge, né,
a ideia do livro. São as lições que o senhor traz para essa obra, lições vividas no dia a dia, porque o senhor já passou por diversas experiências na sua carreira militar. Então, quais são os ensinamentos dessa obra? Ele vai ter aqui no livro ferramentas importantes para poder compreender a dinâmica, né? Porque a liderança nada mais é do que uma interação entre pessoas, uma dinâmica de relacionamento. Você tem alguém que influencia alguém para cumprir determinada tarefa, alcançar determinado objetivo. Nessa influência, existem as questões motivacionais, existem as questões também do ambiente que influenciam, né? Muda o cenário, né? É o diferente eu estar conduzindo uma pessoa numa situação administrativa, como conduzindo um grupo num ambiente de tensão, onde tem troca de tiro, etc. Mas, conceitualmente, a dinâmica é a mesma. E existe também a questão da comunicação, que é muito importante. Líder, liderado, tanto a como você transmite as mensagens, como você tem a capacidade de captar os feedback dos seus liderados, para poder mudar, muitas vezes, e aperfeiçoar a sua forma de conduzir o grupo. Então, essa capacidade de fazer a leitura do grupo que você está conduzindo e se aperfeiçoar. Então, as lições aqui, o livro chama 7 lições de liderança, né, o subtítulo. Então, são lições, no começo a gente fala da preparação, né, que é, vamos dizer assim, essas 4 variáveis que eu falei do fenômeno da liderança, né, que é líder, liderado, ambiente e comunicação. Então, como que a gente lidar com isso tudo? Então, começa na sua autocrítica, em você olhar para você mesmo e fazer um diagnóstico do que você precisa se qualificar para conduzir o grupo naquela tarefa, né? Você identificar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, trabalhá-los, né? Com humildade, que aí é uma coisa muito importante também, né? A soberba, ela dificulta muito a liderança, porque por mais que a pessoa tenha muitas virtudes, se ela não tem capacidade de fazer uma autocrítica, né, e se modificando e se ajustando, ela vai ficar só com o que ela trouxe, né? Então, ela perde muitas oportunidades na interação de aprender e se aperfeiçoar. O livro ele é recheado de histórias, memórias e muitas fotos de toda essa trajetória. O livro, né, ele tem, ao longo do texto, uma série de fotos, por exemplo, aqui, mostrando fotos dos eventos, e, lógico que todas elas ligadas aos eventos que são narrados. E, ao final, tem um álbum de fotos coloridas, onde a gente pode ver aqui uma série de fotos que também estão relacionadas a cada episódio que é contado no livro. Então, ele fica aí bem ilustrativo, né? Aqui mesmo eu estou vendo, quando eu comento da comunicação, né? Nas questões de liderança, quando a gente estuda, né? Porque a composição do líder, né, principalmente quem vai trabalhar com capacitação, tem que mergulhar também nas teorias, né, tem uma parte cognitiva para você compreender. Mas também tem a parte principal, que é da ação. Né? Então, assim, no começo das teorias da liderança, você tinha a percepção, os pesquisadores achavam que o líder já nascia pronto. E aí começaram a fazer uma série de pesquisas científicas e diziam o seguinte: colocava alguém num lugar, ele liderava o grupo. Depois colocava em outro lugar, e ele não liderava o grupo. Então, chegaram à conclusão que os liderados, depois de muito tempo, influenciavam na liderança. A gente pode falar assim, por exemplo, os liderados, eles têm que ter um código de valores semelhante ao do líder, senão ele não te reconhece como legítimo representante dele. Isso aí facilita a identificação. Então, são trabalhos importantes de você identificar os valores dos liderados e se aproximar deles. Eu não sei se dá para ver bem, vou aproximar mais aqui da câmera. Esse cara aqui, ó, empilchado, que sou eu aqui cantando. O canto alegre dele. Isso aqui foi muito esse dia foi muito divertido, que depois toda a tropa aplaudiu, né? Foi uma surpresa. Uma homenagem, né, do comandante à tropa. Mas esse código de valores é muito importante ter uma identificação de um código de valores. Alguns dados assim, que eu considero muito importantes também, Andréia, assim, situar quem está assistindo essa entrevista no contexto do Haiti. Né? Muita gente pergunta o que vocês faziam lá. Né?
Então, a tropa brasileira ela ficou lá de 2004 até 2017, até setembro de 17. E lá, a missão, embora ela tenha ido se modificando ao longo do tempo, de certa forma ela tinha dois braços, né, que é como a gente usa no Exército, né, até o lema, braço forte e mão amiga. Existiam ações de força para impor determinadas situações, e existiam ações humanitárias. Então, como funciona isso? O país, numa missão de paz, ele pede ajuda para a ONU. A ONU oferece, convida os seus membros, países membros, para oferecerem tropa. E aí a ONU faz um mandato, que é um acordo, né, que é materializado através de uma resolução, e nesse mandato diz quais são as condições que a tropa pode operar. Inclusive regula, por exemplo, limites de uso da força, relacionamento com a população. Então o mandato ele amarra tudo. Então o país se prepara a sua tropa baseada naquele mandato e nos envia para lá. No caso do Haiti, é um país que é muito instável, que tem uma série de conflitos internos, massacres internos. Então, o país ele se desestruturou totalmente. Para que você tenha uma ideia, a gente treinava e formava a polícia haitiana. Então, tinha uma missão lá de formar o sistema eleitoral haitiano, que não existia um sistema para eleger. Porque a gente aqui, olha, no Brasil, a gente se acostuma com tudo e acha tudo muito normal. Mas tem toda uma construção social aí muito forte, profunda, né? E lá não tinha. Então, por exemplo, a ONU trazia ONGs, por exemplo, ONGs, né, para ensinar o pessoal a plantar, porque eles tinham desaprendido ao longo do tempo. Então, preparar o terreno, o pessoal da Embrapa, por exemplo, esteve lá ajudando, técnicas de agricultura, a parte de como trabalhar, desde maquiagem, cabeleireiro, a gente levou, né, a gente, como ONU, de forma geral, para o Haiti, para poder reestruturar o Estado haitiano e ele poder retomar a normalidade. O que acontecia com a tropa? Qual era o papel da tropa? Para que as agências da ONU e as outras organizações não governamentais pudessem fazer o seu papel de reestruturação do país, nós tínhamos que garantir a segurança. Então, eles iam entrar, por exemplo, num bairro lá, Cité Solé, por exemplo, que já foi considerado o bairro mais violento do mundo, que era da nossa responsabilidade a segurança lá. Era um bairro de 300 mil pessoas faveladas. E aí a gente tinha que entrar, o acesso tinha que chegar. O conhecimento, a cultura, a educação, a parte de cuidados com a saúde, higiene. Então, nós não só entrávamos com eles, garantíamos a segurança, como também participávamos nessa parte educacional. Então, a gente fazia várias ações sociais lá dentro. E aí atuávamos nesse contexto. E aí, muitas vezes, nessas áreas muito violentas, que tinha muitas vítimas civis, confronto de gangues, etc., nós tínhamos que intervir para acessar isso aí. E aí, no livro, né, a gente, nessas 7 lições do livro, a gente conta ali vários episódios dessas ações, tanto a parte humanitária, né, a parte do contexto, né, do ambiente, um ambiente muito violento, né, um ambiente, por exemplo, no Cité Solé, uma grande parte do Cité Solé, você não tinha luz elétrica, não tinha água. Então, você passava, tinha uma vala na frente das casas que coletava a água da chuva, aquela água eles faziam a comida e, ao mesmo tempo, era a água que eles usavam para defecar ali, por exemplo. E a vala e toda a sujeira escoava por ali. Então, você não tinha lixo. O Haiti, por exemplo, não tem urubu. Então, você tinha aqueles lixões sem urubu, porque eles comeram todos os urubus da ilha, na situação de fome extrema. Então, você passava andando com a tropa, na favela, você via as mulheres acocoradas na vala, fazendo as necessidades fisiológicas. E no mesmo lugar onde alguém do lado estava pegando água para fazer a comida. Então, a quantidade de doença, você não tinha o sistema de saúde. Então, realmente, a miséria era chocante. Teve um dia que eu fiquei particularmente muito chocado, né? Eu posso contar 2 episódios, até marcar, né? Porque o livro, na verdade, eu estou explicando, mas o livro ele não tem teoria. O livro ele é uma sequência de histórias, né? Com todas as suas emoções aí. E a soma dessas histórias, você vai se construindo e vai compreendendo o fenômeno da liderança. Então, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma patrulha, né? Eu tenho 2 filhas, né? Que eu deixei no Brasil, quando eu fui, e eu estava fazendo uma patrulha, caminhando por dentro da favela,
e vi uma mulher cozinhando, e fui ver o que ela estava cozinhando. Eu não acredito, era biscoito de barro. Ela tinha pego barro, colocado azeite e estava fazendo biscoito para disfarçar a fome da criança. E eu fui lá, fiquei olhando naquilo ali, você não tem como não ficar chocado. Foi um momento assim de virar o estômago, né? E você faz ali, eu saquei a minha ração, dei para ela. Na verdade, você sabe que uma ação isolada, ela não muda uma realidade, né? Então, coisas assim, muito chocantes. Isso é um exemplo, né? Contar outro episódio. Uma vez, nós fomos fazer uma patrulha noturna, eu sempre gostava de ir. Como a gente entrava muito nas áreas perigosas, até a questão do exemplo, eu gostava de acompanhar a tropa naquelas patrulhas noturnas, ali nas áreas perigosas. E a gente foi fazer um patrulhamento noturno, e de repente a gente viu uma coluna, assim, umas 15 pessoas, a da frente conduzindo um carrinho de mão, e alguém deitado no carrinho de mão. Quando nós chegamos lá, era uma grávida de 8 meses, tinha sido atropelada por uma motocicleta. A motocicleta tinha passado por cima da barriga dela. Então a cena era muito feia, né? Tinha rompido a bolsa, muito sangue e tudo mais. E ela entrou com trabalho de parto. E ali a gente ligou para o hospital municipal, o hospital universitário, que é o hospital público, pediu uma ambulância, e eles falaram, não, nós não vamos mandar ambulância para essa favela, não entra. Eu falei, não, mas eu escolto a ambulância. Não, a gente não manda. E desligou o telefone na minha cara. Depois a gente chamamos a polícia também falou que não ia lá, não ia entrar na favela. Ou seja, uma indiferença gigantesca. E aí, a gente foi para o Médicos Sem Fronteiras. Quando chegamos lá no Médicos Sem Fronteiras, no hospital do Médicos Sem Fronteiras, eles não queriam receber, porque eles não gostam de receber ferido de tropa militar. Aquele conceito de imparcialidade, quando tem conflito, para não tomar partido. E nós insistimos e ficamos mais de 2 horas até que eles atendessem a senhora e atendessem e salvarem a vida dela. A criança faleceu, né? Nós conseguimos salvar a vida dela. E um desespero. Eu ia lhe perguntar isso. Como foi para o comandante manter a tropa unida, vendo todo esse sofrimento do povo haitiano? Então, aí vem uma coisa que é uma coisa muito importante da liderança em qualquer contexto, não só no Haiti, como no trabalho na empresa, que é a questão do propósito. O seu fim, o que você faz, o que você está construindo para o mundo ou para aquele trabalho. Então, por exemplo, eu deixava muito claro para a nossa tropa que nós éramos os anjos, nós éramos a única esperança, como essa foto aqui da capa mostra. Se você for olhar aqui a foto, o rosto da criança, o olhar da criança, dessa criança aqui de azul olhando para mim, é o olhar da esperança. Nós éramos a única coisa entre eles e a barbárie, entre eles e o nada. Então, a minha tropa, eu dizia, olha, nós viemos aqui para enfrentar as maiores mazelas da humanidade. A indiferença, como foi o caso dessa grávida, que é uma grande mazela, as mortes, a fome, e nós somos a esperança desse povo. As 7 lições, elas representam muitos ensinamentos de coragem, bom senso e de amor ao próximo também, para as tropas brasileiras que também tiveram um grande aprendizado. Toda vez que eu colocava a tropa numa situação de risco mais extremo, eu via como uma oportunidade de liderança. Então, por exemplo, a gente teve o caso do batismo de fogo, que é um episódio que a gente se depara com um gangster lá e ele dá 3 disparos na nossa direção, um pequeno grupo, 10 pessoas, que eu estava ali junto, à frente do grupo, ele dispara também na minha direção, e a gente avança sobre ele depois, nesse episódio, ele puxa uma criança para frente dele, e aí quando ele puxa uma criança, a gente suspende a ação e deixa ele fugir, né, porque a gente chama isso de dano colateral, é inadmissível, né, a gente matar uma criança para atuar sobre um malfeitor, né, então ele solta a criança e a gente deixa ele fugir. Mas esse episódio, por exemplo, ele marcou muito. O comandante do batalhão está à frente. E para quem quiser curtir e comprar o livro, adquirir essa obra, como pode fazer? Agora, a partir do mês passado, a Amazon lançou o e-book. Então, ele tem todas, é só botar no Google aí que encontra, e o e-book na amazon.com.br, e fica fácil. Eu estou aqui na Itaipu, tenho meu
o meu Instagram, né, do livro, né, que é missão_IT, vou repetir, né, que é @missão_IT, e lá tem várias fotos, tem entrevistas, tem link, tem até outra entrevista, um link da outra entrevista que eu tive a oportunidade de dar para vocês, e lá também tem interação, se alguém quiser fazer consulta, fazer pergunta, eu estou disponível, vai ser um prazer. Coronel Ricardo Bezerra, nós gostaríamos muito de agradecer, em nome de toda a equipe do DC Notícias Web, a sua participação conosco e as suas informações referentes ao livro Missão Haiti, 7 lições de liderança. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, André, agradeço a toda a sua equipe, mando um abraço aí a todos os telespectadores. E o DC Notícias Web fica por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira. Curta, compartilhe e siga nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e a gente se vê. Até lá.